Para atender o código da efetiva linguagem científica, assim convencionado pela academia, é necessário sistematizar os chamados métodos de pesquisa, assim como é necessário sistematizar os métodos de divulgação do conhecimento. A metodologia acadêmica para a divulgação do conhecimento começa nas estratégias de levantamento de dados e de investigação dos saberes já produzidos. Começa na pesquisa bibliográfica, a pesquisa das obras publicadas, sejam livros, teses, dissertações ou artigos existentes sobre o tema. Como os demais dispositivos acadêmicos, a pesquisa bibliográfica é uma ferramenta que precisa ser conhecida, dominada e utilizada de forma pragmática. Difere das pesquisas do senso comum, que geralmente são realizadas em bases de dados genéricas e sem o compromisso crítico com a fonte de onde provém. A pesquisa bibliográfica acadêmica demanda primeiro conhecer e selecionar as fontes bibliográficas, para então se obter resultados confiáveis e que tenham aceitação no meio acadêmico. No próximo vídeo vamos simular algumas situações de pesquisa bibliográfica acadêmica para que vocês compreendam a estrutura e o método. Mas antes disso, é necessário entender a diferença entre fontes bibliográficas primárias e secundárias. As fontes bibliográficas primárias são aquelas que, em função do meio de divulgação, são fiéis na extensão das informações aos dados originais. Por exemplo, os relatórios de pesquisa, as monografias, dissertações e teses são trabalhos amplos e completos, detalhistas quanto à metodologia da pesquisa, apresentação e análise dos resultados. Já as fontes bibliográficas secundárias são aquelas que, em função do meio de divulgação, tiveram que fazer algum tipo de extração, tiveram que selecionar e cortar algumas informações originais. É o caso dos artigos científicos, dos trabalhos apresentados em evento, ainda mais se forem apenas resumos ou resumos estendidos, e até mesmo de alguns livros, cujos capítulos pretendem apenas uma apresentação panorâmica, não a imersão no assunto. A necessidade de escrever um trabalho acadêmico pode ser resultado das situações de avaliação de disciplinas universitárias para ingressar em uma pós-graduação, pois nessa situação se precisa escrever um projeto de pesquisa como item de seleção para ingresso, e até nas disciplinas de planejamento de TCC, ocasião na qual deve-se apresentar o projeto do trabalho de conclusão de curso da graduação. De qualquer forma, a necessidade de escrever um trabalho acadêmico começa com uma ideia ou uma curiosidade, começa com um desejo ou um problema que existe no mundo e que o pesquisador se propõe responder, ou até mesmo na proposta de um orientador ou professor. Seja como for, ao fazer a pesquisa bibliográfica, já se deve ir pensando no próprio texto, na própria pesquisa, procurando responder questões como: qual o foco? Qual a área? Qual o campo de estudo? Como abordar este assunto? Será uma pesquisa bibliográfica qualitativa, investigando a representatividade teórica das obras publicadas? Ou será uma pesquisa bibliométrica, apresentando o panorama das publicações em determinada área com um enfoque estatístico? Será uma pesquisa de campo? Com quais instrumentos? No laboratório? Em uma empresa durante o estágio? Através da internet, com questionários ou entrevistas? E assim por diante.
sendo que as perguntas centrais de uma investigação científica, desde a pesquisa bibliográfica, são: o que? Como? Quando? Tema, método, sistemática.